Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora. Atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como eu disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo: Preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis este Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela tomeis posse. E Josué disse aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: Lembrai-vos da palavra que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. As mulheres, as crianças e o gado que pertence a vós devem ficar na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Mas vós, todos os guerreiros, passareis armados diante dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como ele deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis para a terra da vossa herança, e dela tomareis posse, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu, além do Jordão, onde o sol se põe. Então eles responderam a Josué: Faremos tudo o que nos ordenaste, e iremos para onde quer que nos enviares. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Quem se rebelar contra as tuas ordens e não atender às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Apenas esforça-te e sê corajoso. Capítulo 2. E Josué, filho de Num, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado: Essa noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra, de modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Manda sair os homens que foram à tua casa, e lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens, escondeu-os e disse: É verdade que os homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Aconteceu que, quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Persegui-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os escondera entre os talos de linho que arrumara no terraço.
Assim, aqueles homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Jordão até os lugares de passagem. E logo que eles saíram, a porta foi fechada. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e todos os moradores dessa terra se derretem de medo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como agi com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro de que protegereis a vida de meu pai e minha mãe, como também de meus irmãos e minhas irmãs, de que protegereis a vida de meu pai e minha mãe, como também de meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então eles lhe responderam: A nossa vida responderá pela vossa, desde que não denuncies os nossos planos, e quando o Senhor nos entregar essa cidade, agiremos contigo com bondade e fidelidade. Ela então os levou a descer por uma corda pela janela, já que a sua casa ficava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro. E ela lhes disse: Subi para aquele monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. Depois podereis tomar o vosso caminho. E os homens disseram-lhe: Nós seremos inocentes desse juramento que nos fizeste jurar, se não fizerdes o seguinte: quando entrarmos na terra, atarás esse cordão vermelho à janela pela qual nos levaste a descer, e reunirás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quem for para fora das portas da tua casa será culpado da própria morte, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser as mãos em quem estiver contigo em casa, nós seremos culpados da morte dele. Mas, se denunciares os nossos planos, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: Seja conforme as vossas palavras. Então ela os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão vermelho à janela. Eles se foram e chegaram ao monte, onde ficaram 3 dias, até que os perseguidores voltaram, pois estes os procuraram por todo o caminho, mas não os acharam. Então os 2 homens retornaram. Eles desceram do monte, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que tinha acontecido com eles. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda essa terra, pois todos os moradores se derretem de medo diante de nós. Capítulo 3. Josué levantou-se de madrugada e, partindo de Sitim com todos os israelitas, chegou ao Jordão. E ficaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos aproximeis dela. Assim sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passaste. E Josué disse ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança. Quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então Josué disse aos israelitas: Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Desse modo sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Atenção! A arca da aliança do Senhor de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão.
Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, elas serão interrompidas, isto é, as águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco, no meio do Jordão, e todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Capítulo 4. Assim que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué: Tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes: do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, tirai dali 12 pedras, levai-as convosco para o outro lado e colocai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Josué chamou os 12 homens que escolhera dos israelitas, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um leve uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas, e isto será por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem: que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor quando ela passou pelo Jordão. As águas foram interrompidas, e estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. E os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor havia falado a Josué, segundo o número das tribos dos israelitas. Eles as levaram consigo ao lugar em que pisaram e as colocaram ali. Josué amontoou também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés havia ordenado a Josué. E o povo apressou-se e atravessou. Assim que todo o povo acabou de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes atravessaram à vista do povo. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés atravessaram armados adiante dos demais israelitas, como Moisés lhes tinha dito. Por volta de 40.000 homens prontos para a guerra passaram diante do Senhor rumo às planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor honrou Josué aos olhos de todo Israel. E eles o respeitaram como haviam respeitado Moisés por todos os dias da sua vida. Depois, o Senhor falou a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que saiam do Jordão. De modo que Josué deu esta ordem aos sacerdotes: saí do Jordão. E aconteceu que quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão e as plantas dos seus pés pisaram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordaram em todas as suas margens como antes. O povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. E, em Gilgal, Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E falou aos israelitas: no futuro, quando vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam essas pedras? Contareis a vossos filhos, dizendo: Israel atravessou este Jordão a pé enxuto. Porque o Senhor vosso Deus fez secar a água do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que o atravessássemos, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor vosso Deus para sempre. Concluímos mais um dia da 12ª semana do Ano Bíblico 2024. E se esse projeto
tem abençoado você, tem te ajudado na sua rotina devocional. Então aproveita para se inscrever no canal, curtir esse episódio e convidar mais alguém a participar desse projeto conosco. Vamos avançar juntos por essa jornada pela Palavra de Deus. E amanhã eu espero te encontrar aqui de novo. Deus abençoe você.